Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui no canal do Ministério Multi. O Multi é um ministério de adolescentes da Primeira Igreja Batista de Marília. O meu nome é Davi Jardim e eu tenho liderado esse ministério junto com a minha esposa, Dona Jamila. Deus tem feito coisas poderosas nas nossas vidas e eu tenho certeza que você é parte disso. Se você é daqui de Marília, mas não é de nenhuma igreja, se você está aqui pela primeira vez, a gente quer te dizer que você é muito bem-vindo. Não deixe de nos procurar, de mandar uma mensagem nas nossas redes sociais para que a gente possa te conhecer melhor. Se você é de alguma outra igreja ou de outra cidade, você também é muito bem-vindo e nós queremos te dizer que nós prezamos muito pela vida em comunidade na igreja local. Então não deixe de participar da sua igreja, de assistir os cultos da sua igreja, de mandar um grande abraço para o seu pastor. Fechado? Tamo junto e que Deus te abençoe. Sabe, meus irmãos, nós devemos ouvir a voz de Deus e ouvir aquilo que Jesus está fazendo no nosso meio. Eu não sei se eu vou pregar aquilo que eu havia programado, mas eu sei que nós vamos fazer mais uma oração, pelo menos, ou duas, nessa mesma atmosfera. Mas eu quero que você entenda uma coisa: a igreja, ela existe com um propósito e você existe com um propósito. Você não está aqui por acaso. Até talvez você que chegou aqui às vezes de surpresa, talvez você está aqui pela primeira vez. Deixa eu te falar uma coisa: você, a sua existência, a sua vida não é obra do acaso. Você não existe simplesmente porque aconteceu uma combinação biológica. Você existe porque Deus quis que você estivesse aqui nessa terra. Deus quis que você existisse. Deus te escolheu. Deus te chamou pelo nome quando você ainda estava no ventre da sua mãe. Eu não sei se os seus pais te rejeitaram. Eu não sei se o seu pai te rejeitou. Eu não sei se a sua mãe te rejeitou. Mas eu sei de um Deus que te amou. E Ele te amou tanto que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer numa cruz por nós. Deus te escolheu, Deus me escolheu. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. O plano do Senhor Deus sempre foi salvar a mim e a você. O plano do Senhor Deus sempre foi nos resgatar. Mas presta atenção, porque essa é a parte que eu quero que você ore agora. Além dele nos salvar, além dele nos resgatar, Deus nos equipa. Deus nos dá dons espirituais para que a gente possa servir a igreja, edificar o corpo de Cristo e para que a gente possa evangelizar. São inúmeros dons espirituais. Existem dons que é o dom do evangelismo, e Deus derrama uma unção especial, específica sobre alguém, e essa pessoa se torna evangelista. Existem dons de palavras de conhecimento, que Deus te revela algo que alguém está passando para que você possa então ter uma abertura para a pregação do Evangelho. Vou te dar um exemplo de palavra de conhecimento. Uma vez eu fui pregar numa igreja, em uma cidade fora daqui, e tinha uma menina sentada. Eu lembro que eu estava pregando e a menina estava sentada assim, mais ou menos à minha direita. Eu nunca tinha visto aquela menina na minha vida. E na primeira pregação, eu ia pregar 6 vezes naquele lugar. Na primeira pregação, parece que um holofote brilhou na menina assim. E Deus falou: você precisa orar por ela. Só que eu tenho muito receio e muito respeito em orar pelas irmãs da igreja. Normalmente eu sempre chamo a minha esposa para ir junto, ou alguma menina da igreja. E eu falei: isso deve ser coisa da minha cabeça. Só que Deus continuou falando no meu coração. Resumindo a história, porque a gente vai orar agora. Todo mundo de pé, ninguém sentado, todo mundo em pé no seu lugar. Eu obedeci naquele dia e eu fui orar por aquela menina. E quando eu fui orar por aquela menina, Deus me deu uma palavra extremamente específica. Eu sou um cara muito equilibrado com as coisas de Deus. Eu não fico falando qualquer coisa, a não ser que Deus tenha colocado no meu coração. E naquele dia Deus me deu uma palavra extremamente específica. Deus virou para mim e falou assim: Davi, você vai impor as mãos sobre essa menina e você vai orar por ela, porque o pai dela está com esclerose múltipla. E na hora veio um conflito no meu coração, porque eu falei: meu Deus, se eu falar que o pai dela está com esclerose múltipla e o pai dela não estiver, eu sou mentiroso, eu sou um falso profeta.
Mas o Espírito Santo encheu meu coração, me encheu de ousadia, me encheu de graça, me encheu de amor. E eu falei para aquela menina, seu pai está com esclerose múltipla. E Deus está me mandando orar agora aqui por você, porque você vai ser como uma sustentação da fé na sua casa, porque seu pai está perdendo a fé, sua mãe está perdendo a fé por causa da doença que ele está passando. E aquela menina parece que ela desabou na minha frente. Eu estou falando para aparecer? Não, quem sou eu? Misericórdia, eu sou um pecador, sou só um servo de Deus. Mas estou falando, Deus nos dá dons espirituais para servir a igreja. Esses dons espirituais, eles não são só sobre a vida do pastor. Você também pode exercer os dons espirituais, você também pode fluir nos dons. São inúmeros dons. A gente pode pregar só sobre os dons do Espírito aqui. Semana que vem, fica cravado, semana que vem eu vou pregar sobre os dons espirituais. Mas eu sinto muito forte no meu coração, nesse momento, Deus nos direcionando a orar sobre dons espirituais nesse momento. Existem pessoas que oram e elas recebem o dom de cura, e elas oram por pessoas e as pessoas são curadas. São vários dons que a Bíblia nos diz. Se você quer fluir em um desses dons, se você quer receber algo de Deus agora na sua vida, eu quero te pedir, por favor. A Bíblia diz que nós podemos pedir os dons, nós podemos buscar os dons. Não é errado, não é pecado buscar dons espirituais. Então eu te peço, feche os seus olhos no seu lugar agora. E eu te peço, se você puder, levante suas mãos agora, em adoração, em rendição. E eu quero que você comece a pedir a Deus agora. Deus, eu quero receber algo do Senhor nessa noite. Deus, eu quero receber algo especial do Senhor nessa noite. Pai, eu quero receber dons espirituais. Pai, eu quero poder, Pai, evangelizar, pregar. Eu quero poder, Pai, em nome de Jesus, receber o dom do acolhimento, o dom do evangelismo, palavras de conhecimento, Pai, profecias, visão aberta, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero receber algo novo de Ti. Eu vejo que o Senhor Deus está derramando unção fresca nesta noite, em nome de Jesus. Pai, eu te peço, Deus, nós nos colocamos aqui como igreja, como ministério multi. E Pai, nós sabemos que é da Tua vontade, Pai, que os Teus filhos fluam nos dons do Espírito. Nós sabemos, Pai, que é da Tua vontade que nós passamos por todos os lugares, Pai, que nós possamos servir a igreja, Pai. Portanto eu te peço em nome de Jesus, derrama, Pai, nessa noite dons espirituais sobre cada coração, sobre cada mente, Pai. Toca os corações em nome de Jesus, que eles possam fluir no Espírito agora, nesse momento, Pai, em nome de Jesus. Incendeia os corações com Teu amor, com Tua graça, com Tua misericórdia, com Teu poder, Pai. E que todos sejam capacitados para a pregação do Evangelho, para o bom testemunho na nossa cidade. Em nome de Jesus, levante suas mãos e adore ao Senhor. Que Ele cresça, e eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, e com a Tua glória, e todo Teu amor, infinita humildade, e servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja, com a Tua glória, e todo o Teu amor, infinita humildade, e servo de Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele peça, que eu me e todo Teu infinita humildade. Que Ele cresça, que Ele apareça,
cresça, que eu me constranja com a tua glória e todo teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Obrigado, Jesus, que o Senhor é bom. Mesmo nós não merecendo, o Senhor continua sendo bom. Obrigado por tua graça. Obrigado por teu favor. Obrigado por teu Santo Espírito, Pai. Que nós possamos, dia após dia, cultivar um relacionamento contigo. Possamos ser convencidos que sem o Senhor nada somos, Pai. E continua, Pai, nos preparando os corações e levantando a geração do avivamento, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, dê um forte aplauso a Jesus no seu lugar. Pode sentar no seu lugar, rapidamente. Pode deixar a luz do jeito que está, não precisa acender nada não. Está maravilhoso. Fala assim, ó, a fé. Fala bonito, a fé. Passa pela cabeça, antes de chegar no coração. Jesus está fazendo algo aqui nessa noite. Ele está preparando os corações, eu sinto isso muito forte. Não deixe de participar dos próximos cultos, porque eu sinto que o Espírito está fazendo algo no nosso ministério, algo nos nossos corações. Não deixe de chamar os seus amigos, de chamar os seus familiares para participar. Lembre daqueles que não puderam estar conosco, porque eles não conseguem vencer a chuva. Graças a Deus você pôde estar aqui. Eu sei que você fez um esforço para estar aqui por causa da chuva e do vendaval que a gente passou. Ainda está chovendo. Mas toda sexta-feira, quando chove, eu recebo várias e várias mensagens de várias pessoas. Pessoas que vêm a pé, pessoas que vêm de ônibus, pessoas que vêm de bicicleta, que infelizmente eles têm muita dificuldade quando chove. Portanto, quando você estiver orando na sua casa, lembre dos nossos irmãos que não puderam vencer a chuva hoje. E também se coloque à disposição. Às vezes alguém da sua célula não pôde vir exatamente porque se encaixa nessa situação que eu acabei de falar. Então lembre dos seus amigos da sua célula, das suas amigas da sua célula. E às vezes você veio sozinho no carro com a sua mãe, sozinho no carro com o seu pai, ou às vezes você pegou um Uber sozinho e graças a Deus você tem condições de pegar um Uber. Mas lembre dos seus amigos, para que a gente possa juntos poder participar daquilo que o Senhor Jesus está fazendo no nosso meio. Nós vamos falar sobre dons espirituais na semana que vem, e eu sei que vai ser algo maravilhoso, tremendo. Quantos aqui sentem que Jesus Cristo está fazendo algo no nosso meio? Levanta a mão e dá um amém. Vou perguntar de novo. Quantos aqui sentem que Jesus Cristo está fazendo algo no nosso meio? Dá um amém no seu lugar. Jesus está nos preparando, galera. Jesus está nos preparando. Jesus está te preparando para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos na nossa cidade. Eu falei semana passada e eu repito hoje. E a pregação de hoje nem é tanto sobre evangelismo, é mais sobre uma outra vibe. É sobre a consequência do evangelismo. Mas olha só que louco, Deus está preparando os corações, preparando você, te equipando com dons espirituais, trazendo consciência de adoração, de culto, de serviço ao Senhor, por causa daquilo que nós vamos viver nos próximos meses e no próximo ano, em nome de Jesus. Eu me apego a essa palavra de que nós vamos viver uma grande colheita, não somente nos adolescentes, mas na juventude e em toda a igreja, em nome de Jesus. Tem alguém que apega essa palavra comigo também, coloca ela no seu coração? Amém. Guarda essa palavra e lembra disso, porque quando nós estivermos vivendo aquilo que Deus tem para nós, eu creio nisso. Eu creio que os próximos meses serão meses, serão tempos de colheita mesmo, de evangelismo. Eu tenho visto isso acontecer. Fui numa célula muito maneira essa semana com o Vinícius. A gente foi junto na célula e ver o testemunho de transformação das pessoas, ver a galera contando e participando é algo incrível, algo que não tem explicação. Não deixe de pregar o evangelho para os seus amigos. Abre sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Olha que legal.
partir do versículo 25, nós vamos ler até o 37. Estou lendo na Nova Versão Transformadora. Se você é novo na igreja, essa é a melhor Bíblia que você pode ter, sem sombra de dúvida. Vai facilitar demais a sua compreensão. E aí, mano, tamo junto. Olha só. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei? O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame o próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Versículo 29. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Se você segue a gente no Instagram, você sabe que esse é exatamente o tema da noite. Quem é o próximo? Quem é o meu próximo? A pergunta desse religioso. Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou-o para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e, ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou de seus ferimentos com óleo e vinho e o enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. Olha a resposta do homem. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: vá e faça o mesmo. Dá um amém no seu lugar. Dá um amém no seu lugar em nome de Jesus. Sabe por quê? Aquele homem chega perguntando quem é o próximo. E eu vou te trazer aqui o que estava acontecendo, o contexto, mas é interessante porque ele está perguntando quem é o próximo, quem é o próximo. Porque a gente sabe que amar o próximo como você ama a você mesmo é um mandamento muito conhecido. Até quem não é crente conhece essa. Até quem não é crente fala isso. Amar o próximo como você ama a si mesmo. É interessante que um dia que a gente estava no discipulado, Luiz Miguel falou uma coisa incrível. Ele falou assim: Davi, mas olha só, amar ao próximo como eu amo a mim mesmo, o problema é, e se a pessoa não tem amor próprio? Excelente pergunta, porque se a pessoa não tem amor próprio, se a pessoa não consegue amar nem ela mesma, ela não vai nunca conseguir refletir o amor de Jesus sobre outras pessoas. É por isso que Jesus Cristo restaura a sua autoestima, restaura a sua dignidade, restaura o seu amor próprio, restaura esse sentimento que você tem no seu coração, às vezes que ninguém se importa com você, porque você se encontra com o Pai Celestial. Aí você passa a se amar, e aí você passa a amar os outros. Posso ouvir um amém? Mas esse homem, ele chega perguntando de uma forma maliciosa, melindrosa com Jesus. Ele não está perguntando para Jesus na boa. Ele está perguntando: e aí, Jesus, qual que é a fita? O que eu tenho que fazer? Ele queria tirar de Jesus uma declaração que ele pudesse usar contra Jesus. Mal sabia ele que ele estava falando com o Criador do Universo, com o maravilhoso Conselheiro de Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ele estava falando com o Cristo. Era impossível ele dar uma trucada em Jesus, pelo contrário. E aí Jesus fala para ele: bom, você já sabe o que você tem que fazer. Faça isso e você viverá. E aqui Jesus não estava falando que é possível que a gente viva através das nossas obras e assim nós alcançamos a salvação, não é isso. Mas Jesus estava falando que existe uma bênção, existe algo de Deus quando você obedece. Porque a salvação é só através dele mesmo. E Jesus sabia o que estava acontecendo, porque Jesus sabia que aquele cara ia falar exatamente isso. Tá bom, Jesus, eu tenho que amar o próximo como eu amo a mim mesmo.
Eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, beleza, mas quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? E isso é tão maravilhoso, isso é tão lindo, porque o Evangelho é sobre o próximo. Posso ouvir um amém ou não? O Evangelho é sobre o próximo, o Evangelho é sobre o outro. É menos sobre mim e mais sobre o meu irmão, é menos sobre mim e mais sobre a minha irmã. É menos eu olhando para mim mesmo, olhando para as minhas necessidades, olhando para aquilo que eu quero e mais olhando para os outros. A gente tem visto no Instagram, no YouTube, muitas pregações, muitas falas a respeito de Deus, usando Deus como alguém que pode me ajudar a alcançar as minhas metas pessoais. Mas a Bíblia nos mostra algo completamente oposto. A Bíblia fala que quanto mais cheio de Deus eu sou, mais eu amo os meus irmãos. Quanto mais cheio de Deus eu sou, mais eu faço a diferença por onde eu passo. Jesus conta uma história. E essa história, ela é maravilhosa. Porque ele fala que um homem estava descendo de Jerusalém a Jericó. E é um rolê, é uma viagem grande, não é uma viagem pequena. E aí, quando ele estava fazendo essa viagem, uns assaltantes bateram nele no meio da viagem, roubaram ele e deixaram ele quase morto no chão. Na mesma viagem, nessa mesma estrada, vinha passando um sacerdote. Fala sacerdote. Sacerdote era um religioso da época. Era um cara que era conhecedor da palavra. Ele conhecia a lei. Ele conhecia Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio de cor. Só que ele dizia conhecer a Deus. Só que ele ainda não sabia realmente quem Deus era. Porque eles não conseguiram, os sacerdotes da época, os judeus, não conseguiram reconhecer Jesus à sua frente, que é a revelação máxima de Deus. Mas presta atenção, esse cara, o bom, o tal, o cara que intercedia pelo povo, o cara que trabalhava no templo, o religioso, famoso, tinha status. Esse cara, quando ele vê alguém necessitado, o Senhor Jesus Cristo diz que ele atravessa a rua, atravessa a estrada, porque ele não quer passar nem perto. Havia alguém ali que havia acabado de ser espancado, estava quase morto. Mas aquele que se dizia conhecedor da palavra, ao invés de estender a mão e o ajudar, ele o ignorou. Existia uma crença entre os sacerdotes que ele não podia tocar em nada morto. Mas aquele homem não estava morto. Ainda havia esperança para aquele homem. Porém o sacerdote atravessa o lado e o ignora. Em seguida, vem um levita, também uma espécie de religioso, alguém que nasceu numa família certa, com DNA correto para o judaísmo, para servir no templo. Já falamos sobre isso na nossa série, somos todos sacerdotes, está no YouTube. E aí o levita, serviço no templo, religioso, conhecido, status, roupa boa, massa, vê aquele homem que havia sido espancado, que havia sido assaltado, atravessa a rua e passa pelo outro lado. Não quer nem conta com aquele homem. E aí o Senhor Jesus Cristo fala então que um samaritano, presta atenção, porque o contexto aqui é o plot twist da história. O contexto aqui é o plot twist da história, porque os judeus odiavam os samaritanos. Por causa de uma treta antiga, bem antes disso aqui acontecer, quando os assírios invadiram a terra, e eles se casaram com as mulheres de Samaria, então seus filhos passaram a ser chamados de samaritanos, e alguns judeus foram levados para uma outra terra como escravos. Quando eles voltaram, eles começaram a tretar com os samaritanos, e para alguns judeus, de uma casta mais radical, para alguns judeus de uma linha mais radical, os samaritanos eles não eram nem gente. Os samaritanos não eram nem gente, eles não enxergavam o samaritano como um ser humano.
Jesus estava inserido nesse contexto de preconceito da época, uma espécie de racismo também. Jesus estava inserido nesse contexto. Então, quando Jesus fala que passa um samaritano, imagina a cabeça do judeu. O cara fala assim: não é possível que o herói dessa história não vai ser os meus heróis. Não é possível que o cara que vai fazer a diferença é o cara que eu odeio. É o improvável. É o samaritano. Que eu e os meus irmãos não enxergamos nem como um ser humano. E aí Jesus fala que o samaritano passa. E quando o samaritano passa, ele para, ele desce da sua montaria e ele socorre aquele homem. E aí a Bíblia vai dizer que ele usa óleo e vinho. E a gente acha estranho isso, mas é porque não tinha remédio como tem hoje. Não tinha metiolate, não tinha mercúrio, não tinha as coisas, não tinha band-aid. Então, o óleo aliviava a dor. O vinho aliviava a dor, era uma espécie de anestésico na ferida. Limpava. E aí ele pega aquele homem, ele carrega aquele homem, ele coloca aquele homem quase morto na sua montaria. Presta atenção, crente. Ele coloca aquele cara na sua montaria. E ele leva aquele cara até uma hospedaria, até um lugar onde ele possa ser cuidado. Presta atenção. Eu e você, nós somos chamados para sermos como o samaritano. Sabe por quê? Porque a pergunta daquele judeu não é simplesmente quem é o próximo, no sentido de amar o próximo como eu amo a mim mesmo, mas a pergunta daquele judeu, sabe o que significa? É porque ele queria ser o próximo de alguém. Ele queria que alguém ali olhasse para ele como: olha, eu sou o tal, olha o que eu fiz, olha o que eu faço, eu amo o meu próximo, eu pratico a lei, eu sou bom, eu já faço tudo que eu preciso fazer. E aí Jesus está falando: não, cara, você precisa abrir mão dessa religiosidade, você precisa abrir mão desse sistema religioso que te envolve, e você precisa realmente, de verdade, não só no discurso, na prática, amar o seu próximo, estender a mão, mesmo que seja para o seu pior inimigo. E aí eu te pergunto, porque muitas vezes nós praticamos o bem somente para com aqueles que nós amamos, mas o Senhor Jesus, Ele te chama para fazer o oposto. Jesus te chama para amar e cuidar daqueles que talvez você detesta, ou daqueles que detestam você. Sabe aquela menina que falou mal de você na escola? Sabe aquela menina que falou mal de você na célula? Sabe aquela menina que você brigou e que faz tempo que você não conversa? É para ela que você deve derramar o amor do Senhor Jesus. Sabe aquele cara que você não fala mais, faz 6 meses, desde que começou a pandemia, vocês brigaram, é ele. E qualquer outro que esteja necessitado do amor de Deus, porque a igreja é estender a mão. O bom samaritano. E sabe o que é interessante, Vinícius? Sabe o que ele faz? Ele pega aquele cara, coloca na montaria, ele leva aquele cara para uma hospedaria. Ou seja, ele leva aquele cara para um lugar onde ele possa ser cuidado. O que é isso se não é a célula, se não é a igreja, se não é o PGD, se não é o grupo de discipulado em nome de Jesus? É você pegando os seus irmãos, os seus amigos, aquele lá que ninguém quer, que ninguém gosta, que ninguém troca ideia, e você carrega o cara, literalmente carrega o cara, cuida do cara, trata do cara, traz o cara para dentro da igreja, para um lugar onde ele possa ser cuidado. Traz o cara para dentro da sua célula, para um lugar onde ele possa ser discipulado, para um lugar onde ele possa ser amado. Aquele homem ele paga 2 moedas. Outra tradução vai trazer 2 denários, que eram equivalente a 2 dias de trabalho. Ele fala: se ficar devendo alguma coisa, eu volto e pago. Sabe por quê? Porque cuidar de gente tem um preço. Pregar o evangelho tem um preço.
Ser crente tem um preço, mas é um preço que a gente paga sorrindo, porque a gente vê a pessoa sendo restaurada, porque a gente vê a pessoa sendo transformada. E não é um preço de grana que eu estou falando aqui agora, é um preço de amor, é um preço de tempo, é um preço de serviço, é um preço de doar-se para o outro, conforme a palavra de Deus nos comanda. Meu irmão, o Senhor Jesus Cristo conclui então: e aí, jovem, quem foi o próximo para aquele viajante? E a resposta é: aquele que mostrou misericórdia. Que nós possamos ser o povo misericordioso, o povo da graça, o povo do amor, não o povo da treta, não o povo da confusão, não o povo da boca suja. Que nós possamos ser o povo da misericórdia, o povo do amor, o povo da pregação do evangelho. Ah, Davi, não é fácil. Eu sei que não é fácil, mas eu vou concluir te falando isso. E se eu te disser que o Senhor Jesus Cristo nos ordena ser como o bom samaritano, porque Ele fez também algo muito parecido. Desculpa, esqueci que estava com esse microfone. Aquele homem foi assaltado, espancado e deixado jogado na rua. Da mesma forma, o pecado nos corrompe de tal forma que eu e você, nós estávamos também quase como mortos, como aquele homem na estrada. E por mais que os sistemas religiosos existam por aí, nenhum deles pode fazer nada por nós. Nenhum deles pode perdoar os seus pecados, nenhum deles pode perdoar os meus pecados. Eles são sistemas religiosos, são afeições religiosas, tentativas de se ligar até Deus, mas não resolvem absolutamente nada. Mas aí vem o Senhor Jesus Cristo. E aquele homem, ele estava montado em um animalzinho, ou seja, estava viajando bem, ele estava confortável, mas ele desce da montaria dele para socorrer alguém que estava na estrada. Da mesma forma, o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele estava no céu reinando, mas Ele desce dos céus para nos socorrer. Ele desce, Ele desceu, Ele veio na minha direção, na sua direção. Ele veio e Ele te estendeu a mão. Ele veio, e sabe o que Ele faz? Ele cura as suas feridas, Ele trata de você. Ele te carrega no colo, te carrega. E Ele te insere em um lugar. O bom samaritano colocou aquele homem numa hospedaria. O Senhor Jesus Cristo nos insere na igreja, no seu corpo, que é o lugar mais maravilhoso que você pode estar. O lugar onde você vai ser cuidado. O lugar onde seu coração vai ser tratado. O lugar onde as suas feridas serão curadas. O Senhor Jesus Cristo derramou misericórdia e graça sobre a nossa vida. Então, por causa de tudo aquilo que Ele fez, que eu e você, que nós possamos também derramar misericórdia e graça sobre a vida do próximo. Posso ouvir um amém?